O gato ali. Ele não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Ele não costuma ver gente falando sozinha assim. Cara, eu acho muito louco que ali em cima do ponto de ônibus sempre tem alguma coisa diferente todo dia. Eu acho que as pessoas, os moradores de rua, pessoas em situação de rua, deixam algumas coisas lá em cima, sabe? Uma vez tinha uma faca, hoje tem uma madeira, umas roupas também. Uma vez tinha uma mala. Então, a gente tá em junho. E junho sempre me lembra, desde que isso aconteceu, sempre me lembra uma história. Eu tinha acho que uns 12 anos. Eu fui a noiva da festa junina da minha escola. Só que isso não aconteceu exatamente como eu queria. Era uma escola muito pobrezinha, assim, apesar de ser uma escola particular, sei lá, na época minha mãe acho que pagava no dinheiro físico uns R$ 50 ou 60, não lembro, ou 80, mas era nessa casa aí. E tinha uma menina lá que era rica. Então, a escola amava ela porque era tipo, uau, o pai dela colocou ela aqui porque o estudo é bom. Apesar dela ser rica, ela não tá estudando na melhor escola do Amazonas, sabe? Ela tá aqui na escola espírita do bairro. Todos os professores amavam ela, ela tirava nota boa, óbvio. Ela era super bem criada, super bem educada. Era a garotinha perfeita da escola. Foram escolher as pessoas que iam dançar na festa junina e quem ia ser quem esse cargo, né, de ser a noiva. E é óbvio que a professora não teve nem dúvida, escolheu ela, certo? Eu vou chamar de Letícia. Eu falei, claro que é a Letícia, sempre escolhem a Letícia. E aí a professora, sem pensar muito, falou, então vai ser a Ana. O noivo era um menino que eu gostava muito, eu era apaixonada por ele, acho que foi a minha primeira paixãozinha. Então eu vou escolher um nome que tenha entonação parecida com o nome dele. Então era o Brunão Serjão. Eu fiquei muito feliz, porque era com o Brunão Serjão. Ele era meu crush. Era um moleque que tinha acabado de chegar na escola, então ele não me conhecia, ele não sabia que eu era, sabe? As pessoas não queriam namorar comigo, então eu realmente acreditei que eu tinha chances com o Brunão Serjão. Na hora que mudaram de Letícia pra mim, ele fez tipo assim. Quebrou um pouco meu coração, quebrou. Mas eu, né, fui nessa jornada aí de tentar conquistá-lo com a minha dança, com o meu. Eu ia ser a noiva dele, a gente ia casar, já tava tudo certo, sabe? A gente ensaiou, foram os melhores momentos da minha vida naquele ano, quando eu tinha 12 anos, né? Não vivia muita coisa também, então era tipo assim, nossa, daqui a pouco eu vou ensaiar com o Brunão, o Sergião. Chegou no dia da dança e eu fui de noiva, eu não sei onde conseguiram aquele vestido, acho que era da minha avó, um vestido muito pebinho assim de noiva, sabe? A minha mãe recortou, tipo, a família toda ajudou a fazer meu vestido. Colocaram, era um vestido branco mesmo, de rendado, e aí colocaram lacinhos muito bonitinhos assim. Eu fui com um chapéuzinho. Quando chegou na hora da dança, eu descobri, depois de tanto ensaio, que não ia ter a parte do casamento. Naquele momento eu soube que a Letícia tinha reclamado pro pai dela e o pai dela, que era rico, foi lá reclamar pra escola. E aí eu não fui a noiva. Às vezes, o mundo realmente está conspirando contra você. E não há nada que você possa fazer diante disso. Fui demitida esses tempos. Vocês também caíram no golpe dessas cadeiras gamers? Eu lembro que quando eu comprei eu achei que ia ser uma revolução da minha vida, mas na verdade ela me dá mais dor do que quando eu sentava numa cadeira de praia pra desenhar lá em Manaus. Essa é a página que eu tô fazendo. Ela é mais limpinha, assim, porque é um momento emocionante. Então eu decidi que
deixar dessa forma ia dar um peso maior, porque no geral a página fica assim quando eu faço. Inclusive eu gostei muito dessa página. E aí tem uma coisa que acontece que deixa assim, então tipo, é mais emotivo, sabe? Mais foco apenas na personagem, no que ela tá fazendo e no que ela tá sentindo, não no ambiente externo, não no cenário. Então eu evitei bastante de fazer cenário nessa página aqui. Esse é um momento que a personagem sente que tá desaparecendo, sabe? Não, isso não é outro dia. Confia em mim, por favor. Não é outro dia. Hoje, na verdade, é outro dia. Essa aqui é a minha sala. Ela é bem legal, tem um desenho que eu fiz ali atrás. E acho que eu vou mostrar. Esse vai ser um novo quadro. Coisas da minha casa que eu fiz com as minhas próprias mãos. Vem comigo! Pra começar, eu fiz essa pintura de uma garota com sei lá, um alien saindo de dentro dela com uma carta de amor. Eu achei bem legal essa pintura. Eu acho que eu consegui entender bastante de acrílica aqui. Mas aí parece que depois eu desaprendi, porque eu fiz aquele ali e não ficou tão legal assim. Aquilo ali foi uma foto minha num café. E eu tinha achado meio entediante só do jeito que tava. E aí eu adicionei um dinossaurinho ali. Esse dinossaurinho, ele tem uma história. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com esse dinossauro aqui. Esse dinossauro não é o original que eu brincava quando eu era criança. Esse veio, eu acredito que tenha vindo depois. E o nome era uma fêmea, na minha imaginação, e o nome dela era Catsy. Porque ela era afiada, assim, aí eu inventei de dar um nome meio afiado também, sabe? Tipo, Catsy, parece um som de uma navalha. Os próximos objetos que eu fiz com as minhas próprias mãos foram esses aqui. Eu comprei, né, um kitzinho bem fuleiro do Mercado Livre de costura. Na verdade, era um tipo de costura que você vai pregando assim, sabe, a linha com uma ferramenta. Só que o kit era tão fuleiro que não funcionou essa ferramenta. Então, eu fui costurando mesmo com as minhas mãos. E aqui eu fiz uma casinha. Essa casinha é uma casinha, eu queria ter, desde criança eu quero ter uma casinha na montanha. Aí eu fiz uma casinha na montanha, fiz um peixinho, caçamba, buzina, mas enfim. Fiz um peixinho, que na época meu namorado tava estudando peixes no mestrado, e aí eu quis fazer um peixinho. Fiz uns tomatinhos, porque eu sou fissurada em tomate, eu adoro colocar tomate em tudo, eu adoro o molho de tomate. E fiz o meu cachorro Azinilson, de chapéu, ele é um cachorro salsicha marrom, e eu fiz ele num lugar bem bonitinho assim, de chapéuzinho e cachecol. Ui! A próxima coisa é essa cobrinha aqui. Essa daqui, na verdade, eu fiz em conjunto com meu namorado, esposo. Ele fez a cobrinha e colocou nessa moldurinha aqui, fez o guaranazinho e eu pintei. Olha só que legal. Sensacional. Amei muito. Pelo menos eu adoro. Essa aqui também foi eu que fiz, eu esqueci de falar, eu fiz digital. Esse aqui tá escrito sempre no caminho mais difícil e tem um carro da hora, assim, andando sob um dragão. E aí isso aqui é uma colagem, aí eu pintei, sabe? Coloquei uma maquiagenzinha aqui no dragão. E eu acho que deu pra perceber que eu adoro dragões. Eu fui aquele tipo de criança que acreditava em tudo que eu via na History. E teve uma época que eu fiquei muito fascinada por dragões, né? Eles costumavam dizer que fósseis já haviam sido encontrados e eu, na época, acreditei nisso. Falando em dragão, olha só aqui. Dragão sendo morto. Bom, por último, tem esse porta-chaves aqui que eu fiz de cerâmica fria e depois pintei com essas cores bem... Eu queria fazer uma vibe meio mexicana, assim, sabe? Eu não sei se eu consegui atingir isso, mas eu gostei muito.
A parte de trás tá meio escrota, mas ela não aparece, então... whatever. Outra coisa que eu fiz foi esse quadro aqui. Foi uma foto que eu tirei com o celular mesmo, e aí eu editei, coloquei uma sobreposição de 2 imagens pra parecer que tinha mais gente na estação. Eu fiz como se fosse... eu tava meio, nessa época, tendo que pegar metrô pra ir pro trabalho, e eu me senti meio... eu me sentia meio desconfortável lá, aquela, bem patricinha, né? Mas não era isso, era uma questão mais de barulho e de... que eu tinha medo, sei lá, eu tinha medo de andar pela cidade, eu tinha medo de pegar metrô, eu tinha medo de tudo. E eu achava muito horrível tudo isso. Isso já passou, tá? Mas eu fiz essa imagem pra simbolizar o trânsito lá em cima, né? A escada rolante aqui, eu fiz uma colagem. Aí fiz essa caveira aqui. E fiz essa carinha que era eu olhando pra aquilo. E aí as pessoas sobem e aí lá em cima tem um congestionamento. É uma imagem bem triste até. Mas eu gostei e eu acho que simbolizou um momento da minha vida que eu tinha muito medo de viver sozinha e de andar sozinha. Tem outro que foi eu e meu esposo que fizemos. Olha só que legal. Ele fez, mas ele achou igual o escudo do Flamengo e ele é corintiano. Então eu fui lá e pintei fiz uma madeirinha aqui atrás, eu achei que ficou bem legal. Ele é ótimo com esculturas e eu gosto de pintar, então a gente se ajuda a fazer coisinhas pra nossa casa. Isso aqui eu adoro. Foi uma coisa que ele fez, esse carrinho, cara, olha isso. Ele fica catando altos lixos, pequenos lixos, e faz essas coisas aqui. Ele pegou um carrinho, destruiu o carrinho, e aí ele montou um novo carrinho. Olha que maluco, cara. Olha que bonitinho. Isso aqui é tudo peça sei lá, isso aqui é aqueles prendedores de café.